A paz do Senhor Jesus para a sua vida. Eu sou o professor Hélio Domingues, pastor da Assembleia de Deus, bacharel em Teologia e pós-graduado em Ciência da Religião. Eu quero, através desse vídeo, trazer a segunda parte do estudo sobre as doutrinas do céu e do inferno. E nesta segunda parte, eu vou falar sobre as maravilhas do céu. Espero que você faça um bom proveito desse estudo e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Veremos nesse vídeo os seguintes tópicos: quem vai para o céu, a recompensa eterna dos justos, as 6 coisas da terra que terão continuidade no céu, as objeções dos críticos da Bíblia e, por último, como será a nossa vida social na cidade celestial preparada por Deus. Devemos começar esse estudo com alguma definição de céu para que saibamos do que estamos falando. Mas o céu não pode ser definido adequadamente, pois sobre a Bíblia é declarado: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Não podemos definir o céu como definimos as coisas terrenas por pelo menos 2 motivos. O primeiro, por causa de uma falta de experiência e uma escassez de dados. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 12, parte do versículo 2, ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então Paulo, ele teve uma experiência tremenda com Deus e ele foi até o lugar que ele chama de 3º céu, só que ele não pôde passar essa experiência para nós porque Deus não o permitiu. E ele simplesmente disse: ouviu palavras inefáveis. O que significa essa palavra inefável? Inefável significa o que não pode ser expresso verbalmente. É um termo utilizado para identificar algo de origem divina ou transcendente e com atributos de beleza e perfeição, tão superiores aos níveis terrenos, que não pode ser expresso em palavras humanas. Na Bíblia, esse termo aparece vindo da palavra grega anekdigetos, e também pode ser traduzida como inexprimível e indescritível. Segundo motivo é porque o céu é um lugar ímpar, incomparável e imaginável. Mas podemos, primeiro, distinguir o céu de tudo mais e descrevê-lo ao menos por analogia, por comparações. Vamos falar primeiro a respeito das pessoas que vão para o céu. Quais são os princípios que Deus estabeleceu para o homem ir para o céu? Vejamos. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 é conhecido como o texto áureo da Bíblia. É o versículo mais lido e mais conhecido de toda a Bíblia. Martinho Lutero, uma certa vez, ele disse, uma frase dele que ficou famosa, que João 3,16 é o mini-evangelho. E ele tem razão, porque nesse único versículo, Deus revela o seu coração e o seu propósito para com toda a humanidade. Então vale a pena a gente examinar as partes principais que Deus revelou nesse único versículo. A primeira revelação fala do amor de Deus. O amor de Deus
é suficientemente imenso para abranger todos os homens, isto é, o mundo. Então, essa palavra amor não é o amor humano. É chamado no grego de amor ágape. Se você quiser saber a respeito desse amor, você tem que ler a primeira carta de Coríntios, no capítulo 13. Esse mundo, no grego cosmo, são pessoas, são indivíduos. Então, o desejo de Deus é que todas as pessoas do mundo sejam alcançadas pelo Evangelho e sejam salvas. A segunda revelação: Deus deu o seu Filho Jesus como oferenda na cruz do Calvário por nossos pecados. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 32, ele diz: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? A terceira revelação é a palavra crer. Esse é um verbo no grego chamado pisteu. Então, crer, ele inclui pelo menos 3 elementos principais que estão diretamente relacionados à crença. O primeiro elemento, plena convicção de que Cristo é o Filho de Deus e o único Salvador do perdido pecador. As religiões e seitas heréticas, assim como igrejas pseudo-cristãs, ou seja, igrejas que parecem ser cristãs, mas não são, são falsas, negam a deidade de Cristo e dizem haver outros meios de salvação além do Senhor Jesus. O segundo elemento relacionado com a crença é ter comunhão com Cristo, pela nossa autossubmissão, dedicação e obediência a Ele. E essa palavrinha comunhão, do grego koinonia, diz no sentido de comunhão é estar próximo. Comunhão é estar perto da pessoa amada. Não existe koinonia vivendo separado. E uma outra coisa interessante que está atrelado com a crença é a obediência. Eu digo que são irmãs siamesas, não podem se separar nunca. O crer do obedecer. Vamos aprender mais. O Senhor Jesus, em João 14, 21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Então, guardar os mandamentos de Cristo não é uma questão de opção para quem quer ter a vida eterna com Deus. A nossa obediência a Cristo, embora nunca perfeita, é claro, nós somos humanos, não há sujeito aos erros, às iniquidades, ao pecado. Mas Deus quer que a nossa obediência seja real, seja buscada. A obediência é um aspecto essencial da fé salvífica que brota do nosso amor a Cristo. Sem amor a Cristo, todo o esforço humano de guardar os seus mandamentos torna-se legalismo, que é uma posição doutrinária que enfatiza um sistema de regras e regulamentos para alcançar o crescimento espiritual e até mesmo a salvação em Cristo. A pessoa que ama Cristo e se esforça por guardar de modo correto os seus mandamentos, ele promete amor, graça, bênçãos especiais e sua real presença no seu interior. O terceiro elemento ligado à crença é este: ter plena confiança em Cristo, de que Ele é capaz e também quer conduzir o crente à salvação final e à comunhão com Deus no céu. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, fala exatamente sobre isso. Ele diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados
em tempo oportuno. A quarta revelação que nós extraímos de João 3,16 é a palavrinha perecer. E essa palavra é quase sempre esquecida nesse texto. É importante frisar, perecer não se refere à morte física, mas à pavorosa realidade do castigo eterno no inferno. Olha o que o escritor aos Hebreus ele diz no capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então eu frisei aqui a espada de 2 gumes, de 2 fios, para ensinar que não é Deus que condena o homem ao inferno, é a palavra. Porque a espada com 2 fios significa que um fio ela pode cortar para a vida eterna com Deus, e o outro fio pode cortar para a perdição no inferno. Quinta revelação que nós extraímos de João 3,16, lá no finalzinho, vida eterna, que é a dádiva que Deus outorga ao homem quando esse nasce de novo, ou seja, passa pela experiência da regeneração registrada no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos saber mais a respeito de vida eterna. Ela não é obtida e mantida meramente por meio de um ato de arrependimento e fé ocorrido no passado. Isso é interessante, porque existe uma corrente de pensamentos que na minha opinião, é uma corrente de pensamento satânica e maligna, líderes ensinando as pessoas que estão em dúvida se são salvas ou não, e esses líderes muitas vezes perguntam à pessoa, você fez a oração pedindo Jesus para entrar no seu coração? A pessoa diz, sim, eu fiz. Então o líder diz, então você está salvo. Só que essa pessoa ela fez essa confissão de fé há 5, 10, 15, 20 anos atrás. E hoje essa pessoa vive uma vida como se Deus não existisse. Vida eterna abrange união e comunhão constante e viva com Cristo. Vamos ler 1 João capítulo 5, que fala exatamente sobre isso. Ele diz assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Repare que eu grifei o verbo ter para te chamar a atenção que o verbo está no tempo presente. Então, João está dizendo, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Não é quem teve o Filho, não é quem terá o Filho, não. É para quem tem. O verbo está no presente, é vida constante e viva com Cristo. É hoje, não é nem ontem e nem amanhã. Vida eterna está associada à vinda de Cristo para levar os seus fiéis e depende do viver do crente no Espírito Santo. É um viver diário. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5:23. Paulo diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis, do grego amêmpitos, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo aqui que no momento da chamada, Deus quer nos encontrar de que forma? Irrepreensíveis. E é no momento, não é a nossa vida pregressa que estará em jogo, nem a futura, é o momento. E essa palavra irrepreensível no grego, amêmpitos, significa viver sem culpa. Então, no momento da chamada, nesse caso aqui, Paulo está falando do arrebatamento da igreja, Deus quer nos encontrar vivendo sem culpa.
A salvação é um processo. E nós sabemos que todo processo tem um início, tem um meio e tem o seu fim. E com relação à salvação, esse processo se inicia quando o homem reconhece que é pecador. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim como o alcoólatra só começa o seu tratamento quando ele admite que é alcoólatra, o viciado em drogas da mesma forma, também para obter a salvação, o homem precisa reconhecer que ele é pecador diante de Deus. Esse reconhecimento do pecado, ele é acompanhado de profunda tristeza por ter a pessoa vivido no pecado até aquele momento. Paulo fala a respeito de dois tipos de tristeza. Vamos ler. 2 Coríntios 7:10. Ele diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Vamos ver a tristeza segundo Deus. Ela é autêntica, causada pelo pecado, que leva ao pecador ao arrependimento. O que é arrependimento? O significado básico de arrependimento, a palavra no grego metanoeo, é voltar-se ao contrário. Ou seja, é dar um giro de 180 graus em sua vida. Trata-se de abandonar os maus caminhos e voltar-se para Cristo e, através dele, para Deus. Atos capítulo 8, versículo 22, fala a esse respeito. Diz assim: arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. A decisão de abandonar o pecado e querer salvação em Cristo importa em aceitar a Cristo não somente como Salvador da penalidade do pecado, mas também como Senhor da sua vida. O arrependimento envolve a troca de senhores, do senhorio de Satanás para o senhorio de Cristo e de sua palavra. O arrependimento é uma decisão livre. Deus não obriga ninguém a se arrepender. Isso vem da parte do pecador, possibilitada pela graça divina capacitadora que lhe é concedida quando ele ouve o Evangelho e nele crê. Por isso, essa é uma palavra de alerta para nós que temos familiares que ainda não foram alcançados pelo Senhor Jesus, a necessidade de um esforço de nós levarmos essas pessoas, o pai, a mãe, um irmão, ou até mesmo um colega amado do trabalho, e colocar essas pessoas para ouvir o Evangelho. Porque se sabe que a palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir. E a pessoa ouve o Evangelho, e mais a oração nossa pode fazer com que a pessoa se arrependa dos seus maus caminhos. O outro tipo de tristeza que Paulo diz é a tristeza do mundo. Vamos ver. Muitas pessoas sentem tristeza apenas pelos efeitos de seus pecados ou por terem sido surpreendidas pecando. Então esse é o tipo de sofrimento que não gera arrependimento, não gera o desejo da pessoa abandonar aquele mau caminho. Tal tristeza conduz à morte e à condenação eterna. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: o salário do pecado é a morte. O segundo passo para a pessoa ser alcançada por Cristo receber a vida eterna é confiar em Jesus como Salvador pessoal. João 1, versículo 12 diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. O terceiro passo em rumo à salvação é este: confessar que Cristo é o seu Salvador.
Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 10, ele diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Outra coisa importante que está relacionada nesse processo de salvação é também diretamente relacionado com crer, é a obediência. Quem crê, obedece, e obedece quem crê. Você não pode dissociar o crer do obedecer. Se você crê que Jesus é Senhor e Salvador de sua vida, então você tem que obedecê-lo. Olha o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 9, diz a esse respeito. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Irão para o céu também aqueles que estiverem na igreja no momento da chamada. E antes que você pense alguma coisa indevida, me permite explicar. O momento da chamada é uma entre duas ocasiões distintas e muito especiais na vida de qualquer ser humano. Ou é através do arrebatamento, ou através da morte física. Então o crente ele é chamado nessas duas ocasiões, ou no momento do arrebatamento, ou no momento que ele morre. Igreja, a palavrinha do grego eclésia, que significa chamados para fora, existem dois tipos. Existe a igreja organização, que é a igreja feita pelas mãos dos homens, é a igreja organização, Assembleia de Deus, as denominações que nós conhecemos, batista, metodista, presbiteriana. A igreja que tem rol de membros, que tem diretorias, que tem funcionários. Mas não é essa a igreja. A igreja que eu me refiro, das quais as pessoas precisam fazer parte para ter a sua salvação garantida, é esta igreja. É a igreja organismo, que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 12. Ele diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. É dessa igreja que nós precisamos fazer parte no momento da nossa chamada. Em tipologia bíblica, a igreja de Cristo ela é simbolizada pela Arca de Noé. Vejamos aqui as comparações. A corrupção geral do gênero humano na época de Noé. Gênesis 6,3 fala sobre isso e diz: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Muitas vezes as pessoas interpretam erroneamente essa passagem, dizendo que Deus limitou a idade da raça humana em 120 anos. Não é verdade. Se você ler o contexto de Gênesis capítulo 6, você vai entender que 120 anos foi o período de provação que Deus deu para as pessoas daquela época. 120 anos de oportunidade, enquanto Deus deu ordem para Noé para a construção a construir a arca. Então, durante a construção da arca, era um momento que Deus estava dando oportunidade para aquelas pessoas se voltarem para Deus. Deus anunciou o dilúvio a Noé. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, faze para ti uma arca de madeira de gofé. Aí que vem a relação da arca com a igreja. Nós estamos perto do fim. Então todas as pessoas que estiverem dentro da arca na época de Noé, dentro da igreja hoje, a igreja de Cristo, a igreja invisível, quem estiver fazendo parte da igreja, está salvo. Se estiver fora, está perdido. Noé e sua família entram na igreja, simbolizando todos os crentes dentro da igreja. Gênesis 7, versículo 1 diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Quem é justo aos olhos de Deus nessa geração que nós vivemos? São aqueles que tomaram a decisão pelo Senhor Jesus e têm a sua vida no altar no momento da chamada.
Então veio o dilúvio. Gênesis 7:17. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Não é exatamente isso que vai acontecer no arrebatamento? A igreja vai se elevar acima da terra, vai passar por um período no céu, e lá na frente, depois da tribulação aqui na terra, a igreja vai descer novamente. A arca pousou novamente sobre a terra. Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis a face da terra estava enxuta. Não é isso que está escrito lá no final do livro de Apocalipse? E quando a igreja voltar com Cristo, na terra, vai encontrar a terra muito diferente da época em que a igreja deixou a terra. Por isso que a arca de Noé é um dos tipos mais especiais de igreja que estão registrados na Bíblia. Irão para o céu somente aqueles que suportarem as lutas até o fim. No livro de Apocalipse, a palavra ao que vencer aparece em todas as cartas às 7 igrejas. E vencer no grego, essa palavrinha nikao, ela é muito especial. Nikao significa vitória completa, total e irrestrita. Apocalipse 2,16 diz: ao que vencer, eu lhe darei poder sobre as nações. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E por último, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o céu. O que é o céu? As Escrituras indicam que há 3 lugares chamados céu. O primeiro céu é a atmosfera que circunda a Terra, que vai até a altitude de 600 quilômetros, e é chamada também de céu atmosférico. Daniel capítulo 7, versículo 13, fala a respeito desse céu atmosférico. Ele diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. O segundo céu é o das estrelas, a partir de 1.280 quilômetros. Esse é chamado do céu estelar. Gênesis 1,14 fala a respeito desse céu. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus. Estava se referindo a este céu. E o terceiro céu, também chamado de paraíso, é a habitação de Deus e o lar de todos os salvos que já partiram daqui. Eu coloquei uma interrogação nesse habitação de Deus porque existem aí muitas controvérsias a respeito dessa afirmação. Existem muitos teólogos que não concordam que o terceiro céu é a habitação de Deus. É uma discussão aí entre os teólogos de muitos anos. Filipenses 3,20 fala a respeito desse céu. Ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, se referindo ao terceiro céu. O céu é um lugar onde não existe contagem de tempo. Contagem de tempo existe aqui na nossa dimensão humana. Segundos, minutos, horas, dias, anos, séculos, etc. Mas no céu, terminou a contagem de tempo. É uma outra dimensão. É a dimensão de Deus. É o tempo de Deus, chamado Kairos, eras, períodos de contagem que nós não temos a mínima ideia de como seja. Só saberemos como chegaremos lá. Como será a nossa vida no céu? A nossa vida no céu, ela se inicia com o cumprimento de uma das profecias a respeito do arrebatamento da igreja.
Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o cumprimento dessa profecia, que é uma das profecias mais tremendas da Bíblia, vai ser o nosso início, vai ser o início da nossa vida no céu. Paulo também fala sobre o mesmo assunto aos Coríntios, no capítulo 15. Ele diz assim: e nós seremos transformados. Algumas características desse nosso futuro corpo, porque esse nosso corpo humano, ele não está preparado para viver no céu. É uma outra dimensão, é um outro ambiente. E não o nosso corpo, conforme o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios diz, o nosso corpo será transformado em corpo espiritual, ou chamado também de corpo glorioso. Esse corpo será um corpo semelhante ao corpo ressurreto do Senhor Jesus. Um corpo que terá continuidade e identidade com o nosso corpo atual, portanto será reconhecível. Mateus 8,11 diz o seguinte: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, aonde? No reino de Deus. Então o nosso corpo hoje humano, ele será perfeitamente reconhecível no céu. Outra característica é essa: o nosso corpo será imperecível, não mais sujeito à deterioração e muito menos à morte. Um corpo poderoso, não sujeito às enfermidades, nem à fraqueza e muito menos à fadiga. Um corpo capaz de comer e beber. Quando o Senhor Jesus esteve aqui conosco, depois da ressurreição, ele passou 40 dias aqui com os seus discípulos, com um corpo glorificado. Já não era mais o corpo que foi pregado na cruz, era um corpo glorificado. E a Bíblia diz que o nosso corpo será semelhante a este corpo ressurreto do Senhor Jesus. Então, quando ele esteve aqui na terra, nesses 40 dias, com o corpo glorificado, interagindo ainda com os discípulos, os seres humanos, ele podia comer e beber. Olha o que diz aqui em Lucas 24, 41. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, se referindo aos discípulos, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado, um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Um corpo espiritual, não mais limitado pelas leis da natureza. Olha o que está escrito aqui em João 20, 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Ora, como que Jesus entrou dentro dessa casa, se nessa época as casas normalmente não tinham janelas, era só a porta. E aqui está escrito que as portas estavam fechadas. Agora, como que Jesus entrou? Então isso prova que o corpo glorificado de Jesus não estava mais limitado pelas leis da natureza. Um corpo revestido da imortalidade, ou seja, um corpo preparado para viver por toda a eternidade no céu. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, ele diz assim: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Paulo está se referindo exatamente sobre esse corpo glorificado, essa transformação que o nosso corpo receberá no momento que nós chegarmos
no céu. Vamos ver um pouquinho mais a respeito desse corpo espiritual. Sabemos que o nosso corpo recebe forma e feição da alma que nele habita. Isto é uma lei universal criada pelo nosso Deus. Olha aqui que Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 15, versículo 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está simplesmente dizendo que a alma de um homem jamais se harmoniza com o corpo de outro. Então, com esse único versículo, nós poderíamos destruir toda a teoria da reencarnação ensinada por muitas religiões orientais e ensinada pelo kardecismo, que ensina que quando uma pessoa morre, a alma dessa pessoa, depois de um tempo, passa a habitar em outro corpo. Não pode. Isso é impossível. Isso quebraria uma lei universal criada pelo próprio Deus e revelada na carta aos Coríntios, no capítulo 15, pelo próprio apóstolo Paulo. O homem, a alma de um homem, não se harmoniza com o corpo de outro homem. Isso não é uma lei criada pelo homem, é uma lei de Deus. Por isso, no céu, teremos um corpo preparado para este novo ambiente. É por isso também que no céu não terá aleijado, nem cego, nem manco. Esse homem de Deus que, nessa figura, o nosso irmão Nick Vujicic, se você quiser saber mais a respeito dele, você vai no Google, digita Nick Vujicic, você vai ver a história desse cristão que você está vendo, não tem nem braços nem pernas, mas é uma pessoa tremenda, ele tem um testemunho tremendo. No dia do arrebatamento, pode ter certeza, nosso irmão Nick Vujicic vai chegar no céu com um corpo glorificado, perfeito. No céu não tem velhos. No céu não tem crianças. No céu teremos todos nós o que é chamado em teologia de estatura de varão perfeito. Segundo os antropólogos, é a idade aproximada de 30 anos, onde o homem ele atinge o nível ideal da perfeição humana, se é que eu posso usar essa palavra. Vamos ver na Bíblia. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Está se referindo a Adão. Você sabe que Adão não foi criado criança. Deus ele criou Adão aproximadamente um jovem de 30 anos de idade. Porque você sabe que Adão é um tipo de Jesus. Jesus iniciou seu ministério também aproximadamente com 30 anos de idade. Salomão, escrevendo o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, ele diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia da perfeição. Então nós cremos que no céu todos os salvos terão uma aparência jovial de um jovem de 30 anos com um corpo perfeitamente perfeito, sem mácula, sem defeito algum. Vamos falar a respeito de algumas objeções sobre os críticos a respeito do céu. Sabemos que existem muitas pessoas que gastam muitas horas de suas vidas procurando, estudando, pesquisando, tentando arranjar argumentos que falem contra a palavra de Deus. Vamos examinar algumas objeções. A primeira é essa: no céu seremos livres para pecar? Se não, seremos robôs sem liberdade. Se sim, o céu será tão perigoso como a terra. Vamos responder. Hoje, mesmo não desejamos, corremos o risco de pecar. Por quê? Por causa da nossa inclinação
a inclinação da nossa natureza humana. Paulo ele fala sobre isso. Olha o que ele escreve. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Palavras do apóstolo Paulo. Todo pecado, em parte, vem da nossa ignorância. Em que sentido? Pecamos quando vemos o pecado de alguma forma atraente e a bondade como não atraente. A figura do lado resume tudo o que eu gostaria de dizer. No céu estaremos diante de Deus, face a face. Então Deus dissipará toda essa nossa ignorância que nós temos a respeito do pecado, né, que nós temos hoje. Deus vai simplesmente dissipar essa nossa ignorância. Os bem-aventurados no céu não mais terão desejo de pecar, não terão mais os embaraços da vida e não sofrerá mais as tentações terrenas. Por quê? Por que nós não seremos mais tentados no céu? Porque no céu não tem a atração do mundo, nem carne, porque o nosso corpo já foi transformado, e muito menos o diabo, que nessas alturas já está lá no seu local definitivo, o local no lago de fogo. Cada um de nós terá perfeito conhecimento do seu dever. Não errarão por ignorância e nem por falta de sensibilidade moral. 1 Coríntios 15, 53, Paulo completa esse raciocínio. Ele diz assim: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então Paulo está dizendo que no céu nós não estaremos mais à mercê da corrupção em todos os seus sentidos. A segunda objeção é essa: seremos todos iguais no céu? A resposta é essa. A nossa vida no céu não será uma extensão da nossa vida na terra, pois os nossos relacionamentos nessa vida, todos eles são limitados pelo tempo, pela morte e pelo pecado. Todo indivíduo no céu, santos ou anjos, serão amigos, cujos pensamentos, sentimentos e desejos serão semelhantes aos demais. Então, no céu existirão dois grandes grupos, né? Mas não existirá aquilo que nós conhecemos aqui na Terra como panela. Não existe isso no céu. Os anjos e os santos, todos serão amigos, terão pensamentos, sentimentos e desejos não iguais, serão semelhantes. Contudo, não haverá no céu dois seres exatamente iguais em caráter, condição ou capacidade. Isso é uma das grandes atrações que nós teremos no mundo celestial. Vamos entender um pouquinho aqui a respeito desse item aqui, capacidade, que é interessante. No céu, todos seremos completamente cheios da graça, cheios da presença e cheios do amor de Deus. Você está vendo esse jarro? Ele está completamente cheio. Da mesma forma que este copo. Mas você há de concordar comigo que o vaso ele tem uma maior capacidade de armazenar e de reter do que o copo. Então, no céu, depois que passarmos pelo tribunal de Cristo, cada um receberá aquilo que a Bíblia chama de galardão. Galardão é a posição que nós teremos no céu, é a autoridade, é o poder que receberemos. Então vai existir no céu pessoas mais capazes do que outras de reter e de armazenar a graça, a presença e o amor de Deus. Então, no céu, nós iremos nos reconhecer uma pergunta que muitas pessoas fazem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, ele diz: conhecerei
como também sou conhecido. É um pequeno trecho, mas que tem uma dimensão tremenda. Paulo está dizendo que no céu nós vamos conhecer a todos. Ele não está dizendo que no céu nós seremos apresentados a todos. Não. Ele simplesmente está dizendo que nós aqui, os salvos, aqueles que tomaram a decisão por Cristo, nós somos conhecidos por todas as criaturas de Deus que vivem no céu. Todos os anjos, segundo Paulo, nos conhecem. Então, quando nós chegarmos no céu, nós não seremos apresentados a todos os anjos. Isso seria um absurdo. Quando nós chegarmos lá, nós conheceremos simplesmente a todos. A prova está nas passagens bíblicas. Por exemplo, Moisés e Elias foram reconhecidos em seu corpo espiritual no Monte da Transfiguração. Mateus 17:4. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. A pergunta é a seguinte: quem falou para Pedro que aquele que estava à direita era Moisés e aquele que estava à esquerda era Elias? Ninguém falou. Pedro estava na esfera espiritual. Nós não sabemos se o monte subiu, se o céu desceu. Mas nesse período que Pedro esteve ali com o Senhor Jesus, com o corpo glorificado, Pedro simplesmente olhou e reconheceu Moisés e reconheceu Elias. O mesmo pensamento é Abraão e Lázaro, que foram reconhecidos no paraíso, no Hades, pelo rico. Lucas 16:23 diz assim: E no Hades, ou seja, no inferno, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. A mesma pergunta. No inferno, quem falou por rico que aquele que estava recostado no seio, ou seja, no peito de Abraão, era Lázaro? Lázaro ele conhecia porque era uma pessoa que estava ali à frente da casa dele. Mas e Abraão? Como é que o rico reconheceu Abraão? Pelo mesmo raciocínio. O Senhor Jesus também foi reconhecido em seu corpo glorificado por pelo menos 3 pessoas: Estevão, Paulo e João. João, na ilha de Patmos, ele teve a visão do Senhor Jesus exatamente conforme ele é na glória, conforme nós vamos ver quando chegarmos lá. Ele diz: E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então, João, ele viu em espírito o Senhor Jesus glorificado em sua glória. Assim, dessa maneira, dessa mesma forma, nós nos reconheceremos no céu. Reconheceremos os nossos entes queridos que outrora morreram em Cristo. Todos os santos que conviveram ou não conosco aqui na terra, nós iremos reconhecer a cada um deles no céu. Sentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Nós não seremos apresentados. Nós, quando vimos, nós iremos imediatamente reconhecê-los. A terceira objeção. Você vê como é que é a mente numa pessoa que não tem Cristo. Olha só essa objeção. Existe sexualidade no céu? Se não houver, a maioria das pessoas não vai querer ir para lá. O Senhor Jesus, ele responde essa objeção. Mateus 22:30, ele diz: Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. O Senhor Jesus não está dizendo que nós seremos anjos, nós seremos como os anjos, ou seja, semelhantes, parecidos com os anjos de Deus. Em segundo lugar, no céu existirão prazeres infinitamente mais empolgantes à nossa disposição do que os prazeres que nós conhecemos na terra, inclusive prazeres sexuais. A objeção número 4. Essa é interessante. Como podemos ser felizes no céu se algum dos nossos amados estarão no inferno? Como é que se responde isso? Porque Apocalipse 21:4 diz o seguinte: isso é uma promessa de Deus. No céu não haverá tristeza, nem choro, nem dor.
Então, como nós salvos, como nós estaremos no céu, talvez um salvo irá procurar sua mãe, não vai encontrar, irá procurar o pai, não irá encontrar. Então, como nós podemos explicar essa situação de quando nós estivermos no céu, nós não sentiremos nem tristeza, nem choro, nem dor? Em primeiro lugar, Deus, que é infinito em amor e alegria, Deus não ficará triste. A pessoa que, no todo o universo, que deveria ficar mais triste é Deus, porque Deus é o responsável por todas as pessoas. Deus criou todas as pessoas. Então, se Ele faz, se Deus sabe administrar isso, com certeza no céu Ele vai nos ensinar também. E em segundo, os nossos sentimentos no céu serão diferentes dos sentimentos que nós temos agora. Sentimento de amor filial, que é o amor que nós sentimos pelos nossos amigos, é o amor storge, que é o amor que nós sentimos pelos nossos entes queridos, é o amor que você sente pela sua mãe, pelo seu pai, é chamado em grego de storge. É o amor eros, que é um amor de cunho sexual, que o marido sente pela esposa e vice-versa. Sentimento de paixão, de saudade. Então você há de concordar comigo que esses são sentimentos humanos. E no momento do arrebatamento, a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que o nosso corpo será transformado. E não é somente o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E, inclusive, todos os sentimentos humanos que nós temos aqui serão transformados. No céu, nós teremos sentimentos e emoções como os anjos têm, muito diferente de sentimentos humanos. Então, uma analogia interessante para a gente tentar entender esse mistério. Imagine essa situação. Um pregador, ele prega uma mensagem evangelística. No final da mensagem, ele faz o apelo. As pessoas não querem Jesus. Hoje eu não quero. Amanhã, quem sabe? A pessoa está rejeitando Jesus. Qual é o pensamento de nós que estamos na igreja? O nosso foco é o pecador que está rejeitando Jesus. Nós ficamos com dó dessa pessoa. Poxa, se amanhã ou hoje mesmo sofrer um infarto ou for atropelado e morrer, vai para o inferno porque rejeitou Jesus. Porém, nesse mesmo culto tem um anjo. Ele está observando tudo, inclusive este momento do apelo. Só que o anjo, os pensamentos, as emoções do anjo são diferentes das nossas. O anjo está preocupado não com o pecador que está rejeitando Jesus. Ele está preocupado com o Jesus que está sendo rejeitado. Você perceba a diferença. Então, quando nós estivermos no céu, nós teremos os mesmos pensamentos semelhantes aos anjos. O nosso pensamento será para glorificar e exaltar o nosso Deus, diferente da nossa preocupação hoje. Então, essa é uma analogia que nos ajuda a entender como serão os nossos sentimentos no céu. Então, para o anjo, o pecador vai para o inferno porque ele rejeitou o meu Deus. Esse é o pensamento do anjo, esse é o pensamento que nós teremos quando estivermos na glória. O nosso próximo assunto é esse. Há 6 atividades terrenas que terão continuidade no céu. Vamos ver quais são. Essas 6 coisas são a razão de estarmos na Terra, pois é o que faz sentido em nossas vidas. Devido à nossa natureza pecaminosa, é impossível completá-las aqui. Então, essas atividades devem ser aperfeiçoadas e completadas no céu. Existem 2 atividades humanas que são distintas: conhecer e amar. E conhecer e amar fluem da nossa alma e não tem nada a ver com o nosso corpo físico. E há 3 pessoas envolvidas para cada uma dessas 2 atividades, que são eternas. Ou seja, Deus, o próximo
e eu mesmo. Então, o sentido da vida, tanto na terra como no céu, é, primeiro, conhecer a Deus. Oséias, no capítulo 6, versículo 3, o profeta diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós conhecemos ao Senhor quando nós tomamos a decisão pelo Senhor Jesus, convencidos pelo Espírito Santo. Nós prosseguimos em conhecer a Deus quando nós buscamos a Deus na palavra, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós nos aprofundamos no estudo, quando a gente entra para um seminário para aprender mais durante toda a nossa vida. E no céu, querido, essa busca vai continuar. Só que essa busca é uma busca sem fim, porque a palavra de Deus diz que Deus é insondável. Segundo, amar a Deus. Marcos 12:30 diz, o Senhor Jesus falando: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Será que algum ser humano consegue seguir esse mandamento à íntegra? Mas no céu nós vamos experimentar isso. Terceiro, conhecer os outros. Com quantas pessoas nós vivemos, convivemos e às vezes passamos boa parte da nossa vida ao lado delas e nem notamos ou não pesquisamos o potencial que essas pessoas têm. Em quarto, amar os outros da mesma forma. Conhecer a você mesmo. Há muito tempo o filósofo Sócrates já falava da importância de nos conhecermos como fonte de felicidade e de sabedoria. No céu, nós vamos conhecer nós mesmos. Amar você mesmo. Então hoje, além da gente conhecer pouco as pessoas que convivem conosco, conhecer muito pouco a Deus, no céu nós também vamos amar a Deus, amar o nosso próximo e amar a nós mesmos, de acordo com o desejo de Deus. Conhecer e amar provavelmente serão feitos no céu por alguns meios, dos quais todas as expressões terrenas de conhecimento e de amor são sombras pálidas e distantes. E o nosso último assunto é esse. E a nossa nova habitação no céu? Como é que ela é? João capítulo 14, versículo 1 e 2 diz assim, palavra do Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Eu digo para você, esse lugar já está preparado. Apocalipse capítulo 21, versículo 10, fala a respeito da morada dos crentes no céu. Diz assim, e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Se nós fizermos essa conversão, estádios era uma medida antiga que os antigos usavam, um estádio equivale a 185 metros. Então essa figura ela nos traz assim uma ideia de como estará configurada essa cidade no estado eterno. Então você vê lá em cima em amarelo a Jerusalém celestial, ela tem simplesmente uma altura que segundo o texto é igual à largura e é igual ao comprimento de 2.220 quilômetros. É como se nós imaginássemos uma cidade que iria aqui do Rio de Janeiro até Salvador, de comprimento,
e a mesma de largura e o mesmo de tamanho em altura. O espaço sideral é acima de 1.280 km. Então, essa cidade de Jerusalém, ela estará no espaço sideral, fora da atmosfera terrestre. E a atmosfera ela vai até 600 km de altura. Então, mais ou menos, para a gente ter uma ideia, a cidade de Jerusalém ficaria nessa configuração com relação à Terra. Essa é mais ou menos, na visão do artista, aquilo que João viu do alto de um monte. Então o anjo leva João para o alto de um monte e de lá João contempla a cidade, que na verdade é um cubo perfeito, com 2.220 quilômetros de largura, de comprimento e de altura. No versículo 22 ele continua: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Aqui fala dos reis da terra, ou seja, existirá aqui na terra, no estado eterno, né? Isso também é uma discussão entre os teólogos a respeito dos seres humanos que sempre viverão na terra, separados dos salvos que viverão nessa cidade, como uma cidade satélite para o planeta Terra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. É uma outra, um outro subsídio aí que sustenta que na terra existirão pessoas que precisarão ser assistidas pelos salvos para continuarem vivendo sobre a terra. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Concluindo esse nosso estudo, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, ele diz: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Aqui nesta vida pode faltar casa própria, pode faltar carro, pode faltar emprego, pode faltar saúde, pode faltar um monte de coisas. Mas no céu não vai nos faltar absolutamente nada, porque no céu existe plenitude de vida, plenitude de riqueza e plenitude de felicidade. No céu haverá eterno progresso para os santos. Não haverá estagnação nem retrocesso no céu. Tudo será vida, atividade e progresso. Possuímos hoje capacidades, capazes de expansão e desenvolvimento definidos e finitos, mas no céu se tornarão indefinidos e infinitos. No céu haverá espaço infinito em que podemos nos desenvolver e duração infinita para o nosso desenvolvimento. Definitivamente, eu quero ir para o céu e seguir o conselho do profeta Isaías que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém. Se você quiser entrar em contato, está aí o registro do meu e-mail. E até o nosso próximo estudo.
e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Este é o meu desejo, no nome do Senhor Jesus. Amém.